queridos e amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos, hoje, sábado, a igreja nos propõe no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 34, a reflexão sobre o retorno dos apóstolos. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Vejam, meus irmãos e irmãs, o retorno dos primeiros 12 foi um retorno cheio de vitórias e de realização. Eles conseguiram expulsar os demônios, eles anunciaram o reino, eles foram acolhidos, não se tem registro de rejeição por parte daqueles a quem eles se dirigiram, e naturalmente que esse entusiasmo eles manifestaram diante de Jesus. Mas o trabalho era intenso e eles precisavam realmente parar para uma reflexão, uma avaliação, para rever tudo aquilo que fizeram. Entretanto, eles não tiveram tempo. Então, é preciso que o cristão esteja pronto para todos os empreendimentos da caminhada, do anúncio, que muitas vezes não nos dá tempo de parar. Às vezes terminamos uma ação e temos que começar outra, porque a necessidade do reino nos leva a este agir intempestivo, este agir imediato. E o nosso agir imediato deve estar pautado sempre na proposta original, de levar o anúncio do reino, dizendo às pessoas da felicidade que é servir ao reino pelo amor a Deus e, naturalmente, pelo amor ao próximo, conforme a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Como temos refletido em algumas circunstâncias por aqui a respeito dessa nossa vida moderna, o mundo de hoje nos propõe uma certa acomodação. Primeiro, negando qualquer possibilidade de erro. Nós não temos pecado. Segundo, não há punição para o pecado. Então, o inferno não existe, o demônio não existe. E assim, com essa proposta de relativizar as coisas da religião para o comum, para a vala comum das interpretações vazias do vão filosofar, das pessoas que querem iludir e corromper, vão plantando esse estado de lassidão, onde a gente se acomoda, onde a gente não tem a disposição, onde a gente não avança, não cresce. Meus irmãos, se considerarmos que nossa proposta de salvação depende de sermos servos e servos inúteis, naturalmente que vamos avançar no trabalho. É pelo trabalho, é pelo testemunho, é pelo agir, é pelo mostrar serviço. Não é pelo laissez-faire que nós vamos atingir a perfeição espiritual. Ou você trabalhar a si, no domínio dos seus próprios instintos, os seus defeitos internos, o domínio da alma sobre o corpo, e o trabalho externo, quando você dá o testemunho do que alcançou,
nessa busca do aperfeiçoamento espiritual. Juntando este trabalho interior e pessoal com o trabalho exterior e comunitário, construímos a missão e, consequentemente, atingimos o objetivo do aperfeiçoamento espiritual e da salvação. Quanto ao aperfeiçoamento espiritual, ele se dará na medida em que nós vencermos a nós mesmos, nos dominando a nós mesmos, deixando prevalecer o espírito sobre a carne. Uma missão difícil, pois nós temos as concupiscências da carne e, consequentemente, os estímulos do mundo. Por exemplo, no nosso tempo, é voz corrente a liberdade sexual. E a liberdade sexual torna o corpo objeto. E, consequentemente, por isto, está aí campeando no mundo não só as doenças, chamadas DSTs, mas também os desequilíbrios, as taras, tem os estupros, tem todas as formas animalescas de procedimento que, na nossa civilização, tem se tornado relativizada por uns e aceita passivamente por outros. Poucos são aqueles que levantam a voz, pois inventaram formas de coibir que se diga alguma coisa sobre estes crimes praticados contra o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Mas esta ideia do templo do Espírito Santo também foi relativizada, pois se não há o Espírito, não há necessidade do respeito a nada. E vamos vivendo desta forma, vida livre, solta, o sexo é livre, a palavra é livre, o agir é livre. Então, matar está se tornando uma coisa relativamente livre, pois não se troca de camisa, como se dizia na linguagem antiga, para matar uma pessoa hoje em dia. Aliás, o resultado de qualquer ofensa hoje é a morte. Se você pisar no pé de uma pessoa e não pedir desculpa, você morre. Aqui na Feira de Santana, onde eu moro, por exemplo, um cidadão pediu ao outro que tirasse o carro da porta. Ele disse por quê? Ele disse, não, porque está empatando, abri meu portão. Ele simplesmente tirou o carro, mas foi lá, pegou o revólver, deu 2 tiros e matou o rapaz. E estas práticas são assim. Ele não foi punido, consequentemente, outros que fazem dessa forma também não são. Vai se vivendo esse descaso pela vida física, humana e espiritual das pessoas por causa de relativizar-se o procedimento humano, dizendo não tem pecado, não tem inferno, não tem diabo. As religiões, por sua vez, falam de uma falsa prosperidade, pregam isto, ao invés de pregar a consciência do certo e errado, o império da lei, e por esse caminho aí nós vamos nos perdendo cada vez mais do verdadeiro sentido da nossa vida. Então, reflitamos que esta volta de alegria dos discípulos, ela é compensada com mais trabalho, com mais o que fazer, com mais levar adiante o reino. Não há uma recompensa, não há um resultado palpável, assim, a moeda de troca. Há a moeda de troca do crescimento espiritual e do continuar na luta pela propagação da verdade. Que Deus nos abençoe a todos e nos fortaleça e que nos dê um final de semana feliz para que possamos vivê-lo na sua graça e na sua misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos em paz.